Artigo 141. Na substituição eventual do encarregado do setor de finanças, por qualquer prazo, ocorrerá a transferência de responsabilidade relativa aos valores e respectiva escrituração. Parágrafo único. O substituto é considerado investido no cargo quando for participado ao agente diretor o cumprimento do previsto neste artigo. Artigo 142. A transmissão de responsabilidade por bens móveis, material permanente ou consumo deve ser iniciada pelo confronto da escrituração de controle do setor com a centralizada na fiscalização administrativa, seguindo-se o exame quantitativo e qualitativo do material. Parágrafo 1º. Concluída a conferência da escrituração e do material, o substituto participará por escrito ao fiscal administrativo o que foi apurado, com a concordância integral ou parcial do substituído, para que seja publicado em boletim interno da OM e adotadas as providências por eventuais alterações. Parágrafo 2º. Por ocasião da transmissão de responsabilidade pelo patrimônio, a escrituração respectiva será encerrada com a rúbrica do substituto ao lado do último lançamento, ou nos documentos, relações ou demonstrativos correspondentes. Artigo 143. Os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores são de até 20 dias úteis para o encarregado do setor de material e encarregados de depósitos de órgãos provedores. Até 8 dias úteis para o ordenador de despesas, fiscal administrativo, comandante de subunidade, encarregado do setor de finanças e de aprovisionamento. Artigo 143. Os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores são de até 20 dias úteis para o encarregado do setor de material e encarregados de depósito de órgãos provedores. 2. Até 8 dias úteis para o ordenador de despesas, fiscal administrativo, comandante de subunidade, encarregados dos setores de finanças e de aprovisionamento. 8 dias úteis. Ordenador de despesas, fiscal administrativo, comandante de subunidade, encarregado do setor de finanças e de aprovisionamento. Até 20 dias úteis para os graduados encarregados de material de subunidade. E até 4 dias úteis para as demais frações da unidade. Parágrafo 1º. A contagem desses prazos será iniciada no dia útil subsequente à publicação da dispensa de função, no boletim interno da OM. Então vamos lá. Artigo 143. Os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores são de até 20 dias úteis para o encarregado do setor de material e encarregados de depósitos de órgãos provedores. Até 8 dias úteis para o ordenador de despesas, fiscal administrativo, comandante de subunidade, encarregado dos setores de finanças e de aprovisionamento. Até 20 dias úteis para os graduados encarregados de material de subunidade. E até 4 dias úteis para as demais frações da unidade. Parágrafo 1º. A contagem desses prazos será iniciada no dia útil subsequente à publicação da dispensa de função no boletim interno da OM. Parágrafo 2º. Ocorrerão acúmulo de funções ou cargos, os prazos serão ocorrendo. Parágrafo 2º. Ocorrendo acúmulo de funções ou cargos, os prazos serão consignados separadamente para cada transmissão de responsabilidade. Parágrafo 3º. O substituto será considerado investido da função quando participar ao agente diretor ou fiscal administrativo, conforme o caso, dentro dos prazos estabelecidos neste artigo que assumiu a função. Artigo 144. Nos casos de afastamento súbito de agente detentor de bens do patrimônio, a transmissão de material e valores deverá ser realizada por uma comissão composta de 3 membros, nomeada em boletim interno da OM logo após ser o fato conhecido. Parágrafo 1º. Consideram-se casos de afastamento súbito os que se seguem: acidente ou doença, suspensão das funções, deserção, extravio, desligamento que não ocorra por movimentação normal, sequestro, morte. Parágrafo 2º. A comissão designada observará
os prazos fixados neste regulamento e os resultados apurados indicarão a responsabilidade do substituído. Parágrafo 3º. Ocorrendo o afastamento súbito do agente diretor, o substituto legal assumirá a função, realizando uma reunião de passagem de função, na forma prevista em instruções específicas. Artigo 145. Quando os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores não forem cumpridos, poderá ser concedida pelo agente diretor mediante apresentação de justificação circunstanciada, uma prorrogação de, no máximo, metade do prazo originalmente estabelecido. Parágrafo 1º. Se o prazo concedido pela prorrogação não for cumprido, a passagem de que trata este artigo deverá ser realizada por uma comissão nomeada da mesma forma que estabelecida no artigo 144. Parágrafo 2º. A comissão disporá dos mesmos prazos estabelecidos no artigo 143, que é aquela 20 dias, 8 dias, 4 dias, 20 dias e 4 dias, e poderá desenvolver seus trabalhos a partir da situação em que a passagem foi interrompida ou se julgar necessário iniciá-los desde a origem. Então, só retornando aqui, considere, nos casos de afastamento súbito de agente detentor de bens do patrimônio, a transmissão de material e valores deverá ser realizada por uma comissão composta de 3 membros, nomeada em boletim interno da OM, logo após ser o fato conhecido. Então, afastamento súbito, que considera afastamento súbito: acidente ou doença, suspensão das funções, deserção, extravio, desligamento que não ocorra por movimentação normal, sequestro e morte. A transmissão de material e valores deverá ser realizada por uma comissão de 3 membros, nomeada em BI. Então, essa peculiaridade aí. A comissão designada observará os prazos fixados neste regulamento, que já foi tratado no artigo 144 ou 143, e os resultados apurados indicarão a responsabilidade do substituído. Parágrafo 3º. Ocorrendo o afastamento súbito do agente diretor, o substituto legal assumirá a função, realizando uma reunião de passagem de função, na forma prevista em instruções específicas. Artigo 145. Quando os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores não forem cumpridos, poderá ser concedida pelo agente diretor, mediante apresentação de justificação circunstanciada, uma prorrogação de, no máximo, metade do prazo originalmente estabelecido. Parágrafo 1º. Se o prazo concedido pela prorrogação não for cumprido, a passagem de que trata este artigo deverá ser realizada por uma comissão nomeada da mesma forma que é estabelecido no artigo 144. Se o prazo concedido pela prorrogação não for cumprido, a passagem de que trata este artigo deverá ser realizada por uma comissão nomeada da mesma forma que é estabelecido no artigo 144. Parágrafo 2º. A comissão disporá dos mesmos prazos estabelecidos no artigo 143 e poderá desenvolver seus trabalhos a partir da situação em que a passagem foi interrompida ou, se julgar necessário, iniciá-los desde a origem. Capítulo 6. Dos prejuízos e indenizações. Artigo 146. Os prejuízos ou danos causados à União deverão ser indenizados. Parágrafo único. Excetuam-se os casos de força maior quando forem observadas a sistemática deste regulamento e ou instruções que regulam a apuração de eventos específicos. Artigo 147. São considerados casos de força maior para isenção de responsabilidade os resultantes de incêndio, desmoronamento, inundação, submersão, tormenta, terremoto e sinistros terrestres, aéreos, fluviais e marítimos, estragos produzidos por animais daninhos, epidemias e moléstias contagiosas, roubo, furto ou extorsão, falência de estabelecimento bancário onde foram, na conformidade de legislação específica, abertas contas correntes para créditos de recursos ou autorizado depósito de valores, estragos produzidos em armas ou em qualquer outro material por explosão ou acontecimento imprevisível, acidente ou inutilização em serviço ou instrução comprovada em sindicância, parecer técnico ou inquérito, saque ou destruição pelo inimigo, destruição ou bando no forjado pela aproximação deste, inutilização decorrente de operações de ações de defesa civil e defesa interna. Parágrafo 1º.
O material contaminado por moléstia contagiosa será incinerado ou destruído com base em parecer escrito de médico militar ou civil designado. Parágrafo 2º. Na avaria, dano ou inutilização de imóvel, deverá ser solicitado parecer técnico da região militar. Parágrafo 3º. Os agentes executores diretos e indiretos devem tomar todas as medidas e cuidados necessários para evitar danos ou prejuízos. Parágrafo 4º. Nos casos previstos neste artigo, o responsável direto ou indireto levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade a que estiver diretamente subordinado, em parte escrita ou verbalmente, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos necessários à justificação positiva das circunstâncias em que o mesmo se tenha verificado. Artigo 148. O valor do material para efeito de indenização será aquele que permita sua reposição por outro idêntico ou semelhante, observados os critérios estabelecidos pelos órgãos gestores ou quando adquirido pela UA ou fixado pela administração. Parágrafo único. Poderá ser exigido do responsável a reposição do material danificado ou extraviado. Artigo 149. As indenizações provenientes de alcance, restituições de recebimentos indevidos ou para reposição de bens serão descontadas de uma só vez ou, na sua impossibilidade, em parcelas mensais dos vencimentos ou quantia que, a qualquer título, os responsáveis pela indenização recebam do Estado. Parágrafo 1º. Os descontos mensais serão procedidos conforme a legislação pertinente. Parágrafo 2º. A indenização devida à União que não for realizada pela via administrativa será motivo de cobrança judicial e, se for o caso, executiva. Parágrafo 3º. O fixado neste artigo incidirá sobre os responsáveis pelo pagamento indevido quando não for possível alcançar o beneficiado. Artigo 150. As indenizações a imputar ou imputadas aos militares deverão ser dimensionadas sempre que possível, de modo a permitir que os descontos sejam concluídos antes do respectivo licenciamento ou exclusão do serviço ativo. Título 6. Prescrições diversas. Capítulo 1. Da delegação de competência. Artigo 151. A delegação de competência é utilizada como instrumento de descentralização administrativa para assegurar maior rapidez e objetividade às ações decisórias, situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Parágrafo 1º. O ato de delegação deverá indicar com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada, as atribuições objeto da delegação e, se for o caso, o prazo de vigência de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º. Em caso de omissão do prazo de vigência no ato de delegação, o mesmo será tomado como indeterminado. Parágrafo 3º. O ato de delegação pode ser revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo 4º. Para obtenção de maior efeito descentralizador, o ato de delegação poderá autorizar a subdelegação, à qual se aplicam todas as disposições relativas à delegação. Artigo 152. Ao ministro do Exército compete baixar normas e instruções necessárias à complementação das prescrições deste regulamento. Parágrafo único. A autoridade acima referida poderá, quando julgar necessário, subdelegar a competência de que trata o presente artigo.